Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Meu nome é Vinícius, estou ao lado da minha host, Lari Lopes. Ei, gente, prazer enorme ter você aqui com a gente. A nossa convidada de hoje é uma convidada que tem muito espaço no nosso coração. Jaqueline Campos, ela é sócia da PGBR e o mais louco dessa história toda é ver que é uma empresa familiar que já está na terceira geração. A Jaque, ela é contadora e ela toca hoje a operação junto à família dela e a gente vai fazer um bate-papo aqui para entender um pouco da história da PGBR como um todo. Jaque, prazer enorme estar aqui com você, minha amiga. Prazer é meu, Seja que honra. bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui. E vamos falar mais um pouquinho sobre contabilidade. A Lari falou, né? Agora que nós começamos, já falou, já que foi formada em contabilidade. E como você decidiu iniciar? Na verdade, a contabilidade escolheu, você escolheu a contabilidade, como foi isso? Eu falo que a família escolheu por mim, mas no sentido de que eu sempre gostei de brincar de escritório, né? Legal. Então, eu cresci vendo meu pai saindo com a pastinha do escritório. A gente ia também no escritório brincar. Era uma coisa que o escritório fazia parte do convívio da família, por ser uma empresa familiar, né? A empresa foi fundada pelo meu avô. E eu sempre fui de gostar de me comunicar. Então, eu primeiro comecei no jornalismo. Caramba. E aí eu fazia jornalismo e trabalhava na recepção do escritório. A gente chamava assim. Hoje em dia é uma empresa, uma firma de auditoria. Mas quando a gente é pequeno, é o escritório do meu pai. E eu trabalhava lá e fazia faculdade de jornalismo. E aí eu me dava muito bem com o pessoal do escritório e achava que contabilidade era um negócio que não combinava com quem se comunica. Até que eu descobri que a contabilidade ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Todo mundo se confunde e compara com uma matemática. E não é. A contabilidade é uma ciência humana. É a fotografia das decisões de uma empresa em números. Nossa, Então, que forte pensar nisso. Caramba. e ela tem aquela coisa do débito e crédito. Então, tudo aquilo que você decide vai ter um débito e um crédito equivalentes. Então, é como a vida também, né? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, poxa, acho que dá para eu dar uma chance. E troquei a faculdade de jornalismo para a faculdade de contabilidade, muito naquela paixão de ajudar a empresa a crescer. E aí, iniciou essa jornada Que legal. que já tem 20 anos. Quantos anos? Isso que eu ia te perguntar. Quantos anos você entrou, então, na PGBR? Eu entrei com 18 anos. E aí você fazia E eu jornalismo, fazia e então jornalismo. depois de você bater o martelo para contabilidade, você entrou de cabeça. Isso. Qual foi a tua primeira função lá dentro? Foi depois da recepção, que era o que eu fazia quando eu fazia jornalismo, eu fui para a área de contabilidade. Então, quando você tem uma empresa de contabilidade, você tem a sua contabilidade interna, você faz a contabilidade da sua própria empresa e atende os clientes. No início, a gente tinha isso no mesmo departamento. Então, o mesmo contador que fazia a nossa contabilidade interna também fazia o dos clientes. E aí eu lembro que era máquina de escrever. Caramba! Você tinha que registrar os débitos e créditos, né, os registros contábeis nessa máquina, nos balancetes. Era muito interessante. E esse contador, eu lembro até hoje o nome dele era... Acabou de fugir. Muito bom. Brincadeira. Valmir. Eu tô vendo a cara dele. Imagina. E ele gostou muito do meu trabalho. Ele falou, você leva jeito. Então, assim, né, algo que eu escolhi um pouco diferente do que eu tinha imaginado, mas que me pegou por ser uma ciência humana, porque eu gosto muito de pessoas, de lidar com as pessoas e comunicar, foi uma confirmação quando ele disse, você leva jeito. Que legal. E aí... Se jogou. Foi legal, me joguei. Qual que foi o maior desafio de você largar o jornalismo e entrar na contabilidade? Porque, com certeza, você entrou em jornalismo naquele primeiro momento porque era o seu sonho. Conta pra gente qual foi o desafio dessa decisão. Eu acho que o primeiro desafio da identidade, né? Porque você escolhe uma faculdade por um sonho, né? E eu tinha um sonho, eu queria ser âncora do Jornal Nacional do lado do William Bonner. Então, é você trocar o sonho para uma outra coisa. E eu até lembro de falar assim, porque eu sempre gostei de escrever, né? Um pouco do jornalismo também era pela minha facilidade com a escrita. E aí eu lembro que eu falava, mas eu vou escrever relatórios. Aí as pessoas falavam, mas não tem nada a ver escrever um relatório, escrever poesia, escrever literatura. Então é você ajustar o seu sonho para aquela nova realidade.
né, ajustar o propósito. Então, eu troquei um propósito de um sonho individual para um propósito de um sonho de família. Acho que o primeiro desafio foi esse. E depois, essa coisa de lidar com os números, né? Eu sempre fui muito mais das palavras do que dos números. Mas quando eu comecei a entender que realmente os números refletiam as decisões das empresas, e quando você olha um balanço e vê esses débitos e créditos e eles dizem para você sobre essas decisões, então eles podem ser transformados em palavras, eu percebi que realmente era uma caminhada que dava para eu trilhar com com esses meus dons. Que legal. E o que hoje faz a PGBR? A PGBR existe há 65 anos, né? Então, Caramba. ela nasceu como uma empresa de auditoria num Brasil onde existiam empresas de auditoria multinacionais. Não sei se vocês conhecem o mercado de auditoria, ele fala muito das Big Four, que são as 4 empresas grandes de auditoria, que são internacionais. E elas estavam aqui no Brasil, tinham outros nomes, eram outra configuração, mas tinham empresas multinacionais que faziam auditoria das empresas brasileiras. E aí meu avô, muito visionário, falou, poxa, por que as empresas têm que ser auditadas por empresas, por firmas de auditoria que têm o know-how de fora, né? O mundo não era tão globalizado naquela época, foi 1960. Então ele falou, vamos criar uma firma de auditoria 100% brasileira. E então a gente, basicamente, a nossa história ela é fundada e pautada em prestar serviços de auditoria financeira e contábil. Legal. As empresas fazem os seus balanços, né, que é o produto da contabilidade, e esses balanços podem ser auditados, que é vir alguém de fora, Para analisar os analisar dados. e atestar se está certo, se está errado, propor ajustes e depois emitir um relatório dizendo: você, terceiro, que está lendo esse balanço, essa demonstração financeira, eu estou aqui atestando que ela está de acordo com a realidade. E aí, então, esse é o nosso principal serviço até hoje. Então, 70% da nossa força, da nossa energia é para os clientes que fazem auditoria de demonstração financeira, que emite o parecer do auditor. E é tão importante a auditoria. A gente viu o caso da Americanas do ano passado, né? Um pouquinho, na verdade, final de 23. E a gente começa a ver que grandes empresas, elas conseguem ainda assim manipular dados muito importantes. Então, a auditoria, ela traz essa veracidade de um dado que afeta não somente aquela empresa, mas ela derrama para a sociedade como um todo, né? Então, a gente fala aí dos stakeholders, dos shareholders da Americanas, por uma coisa que a diretoria estava fazendo ali que foi um balaio ali. Conta um pouquinho pra gente do dia a dia dessa operação da auditoria, porque eu vejo que a auditoria, as pessoas elas têm receio da auditoria, mas na verdade ela é uma proteção patrimonial muito específica, né? Exatamente. A gente, com a auditoria, além da proteção patrimonial, de apoiar na contenção de custos, na alocação melhor de recursos e, como base, ter a legislação fiscal, contábil sendo atendida, ela também traz valor, né? Porque quando você tem alguém com um olhar independente, né? Os auditores, eles são sempre auditores independentes. Um olhar de alguém com experiência de fora e também independente, ela não tem nenhum interesse naquela empresa, de que ela tome uma decisão ou outra, né? Um olhar totalmente de fora. Isso para os stakeholders, que são os donos, colaboradores, clientes, fornecedores, investidores, famílias, comunidade, traz essa coisa do, poxa, existe alguém que está olhando sem a amarra, né? Né, o dono quer o lucro, o funcionário quer o salário, todo mundo que faz parte daquele ecossistema tem algum interesse com relação à empresa. O auditor independente não, ele está olhando de fora. Então, se ele atesta que a empresa está tomando boas decisões ou afirma ali, olha, esta decisão precisa de uma atenção, isso deixa toda essa cadeia muito mais confortável e as empresas numa direção mais ética, né, mais segura, mais
com mais credibilidade. Faz tanto sentido isso, a gente trabalha diretamente com empresas e normalmente nós não falamos com o dono. A gente fala com alguém do recursos humanos ou talvez alguém do financeiro. Recentemente tive um episódio em que havia toda uma redução econômica para a empresa de uma forma expressiva, mas a RH não apresentava para a diretoria porque ela não gostava do novo plano que iria vir. Então você vê que a empresa ia economizar quase R$ 200 mil no ano. E o dono não sonhava com isso. Por sorte, eu tenho acesso ao dono e consegui me comunicar diretamente com ele. Então, você vê que essa questão empresarial ela pode ser movida por um desejo pessoal e que, às vezes, são tantas decisões no dia a dia de uma empresa e como que a gente vai conseguir ver isso? Então, a auditoria ela entra nesse lugar e, com certeza, consegue executar uma função super valiosa que é proteger a empresa, né? Porque Exato. o CNPJ ele precisa ser forte, não tem como. Até porque ele sustenta quantas famílias. Então, a quebra daquela empresa, ela derrama na vida de muitas pessoas. Então, a auditoria vem para proteger um dom, um presente especial que é a empresa como um todo, né, Vini? Você já teve algum caso de alguma empresa assim que vocês entraram, eles não tinham nenhuma auditoria e vocês entraram com o serviço de vocês, encontraram várias coisas e conseguiu de repente salvar aquela empresa? Sim, muitas vezes. A gente fala que as empresas têm ciclos, né? E muitos dos nossos clientes estão naquela fase onde o produto já se consolidou, a marca se consolidou, mas eles deram tanta atenção para o business no sentido de produto que a parte de administração, de governança foi negligenciada. E não negligenciada por um motivo de caráter. Ou Não é nem consciente. e de falta de conhecimento ou de não ter tempo mesmo de dar essa atenção, porque está focado. As empresas iniciam de uma forma familiar, de uma forma informal, e aí depois vão se ajustando. Então, a gente entra nessa fase onde a gente apoia para que todos os controles internos recebam uma maior credibilidade, né? E que os controles sejam estabelecidos. Eu falo que controles e governança sempre já existem de uma forma tácita, né? Porque as relações, os departamentos, eles vão trocando informações e tudo aquela engrenagem vai acontecendo de forma natural com a cultura daquela empresa. Mas quando você formaliza isso e quando você ajuda a empresa a melhor forma de formalizar isso e aqueles controles que estão funcionando, outros que podem melhorar e outros que podem ser agregados, você consegue ajudar aquela empresa a partir para um outro salto. Porque o dono, quando ele sabe que tudo está funcionando e que ele pode investir sua energia, seu tempo, seu dinheiro naquele business porque ele tem um controle eficiente, ele vai ter ali uma maior visão e maiores possibilidades, sem ter que ficar se preocupando com o básico, né? Se aquela administração está acontecendo da melhor forma. Então, Eu penso muito que o CNPJ ele é fruto de um sonho de alguém. Você contou pra gente que há 65 anos atrás, a PGBR nasceu de um olhar do teu avô visionário diante da Big Four no Brasil e falando, tem mercado pra gente aqui nacionalmente falando. E imagina qual é a dor de um fundador de uma empresa quebrar por detalhes que ele nem percebeu. Então, às vezes, a gente vê o dono, o fundador, cuidando de 1000 outras coisas e, sem querer, não dá valor a um detalhe e um dado tão importante e aquele sonho dele de 65 anos pode ir para água abaixo. Então, é muito forte o quanto a auditoria ela vem para proteger, mas principalmente para consolidar a robustez daquela empresa. Exatamente. Quando você entrou na empresa, o seu avô ainda estava na operação, como é que foi isso? Estava. Meu avô era aquele fundador com aquela figura, né, de força, de legado, de as pessoas olharem e falarem, nossa, queremos ser como ele, né? Meu avô é muito inteligente, né, teve sempre essa visão, mas também muito generoso, muito próximo das pessoas, ele era muito engraçado. Então, era um ambiente onde as pessoas gostavam de estar ali ao redor dele, né? Então, foi uma empresa que foi construída ao redor de uma pessoa. E depois, ao longo do tempo, ela vai criando uma história própria, né? É isso que significam as sucessões, a continuidade e a sustentabilidade de uma empresa. Quando ela encontra a sua própria, com base na cultura daquela pessoa que fundou, mas vai encontrando seus próprios caminhos. Então, eu tive a oportunidade de atuar com ele.
e sinto até hoje, nos momentos de decisão, que existe ali um bocadinho do que ele deixou como marca ali para a empresa. E de onde veio esse nome? PGBR. Na verdade, o nome era Rodius. E era um nome assim, RODYO''S. Que Cara, isso? Meu, imagina você ter apóstrofe. Se você falar hoje em dia para alguém de branding, não vamos dá. colocar um apóstrofe. Não tem como. Tem algumas poucas empresas, tem os PJs da vida É. aí, mas é assim, raríssimo. Mas era a junção de Rodrigues, que é o sobrenome da família do meu pai, com Roio, que era o sobrenome do sócio dele. E aí a gente carregou esse nome até 2012, quando estavam meu pai e minha irmã. Eu trabalhava lá como auditora, mas ainda não era uma sócia muito atuante. Tinha acabado de ter meus filhos, né? A Maria Júlia nasceu em 2013, mas assim, foi nesse período. E aí eu tive a possibilidade de curtir minha licença maternidade. Eu atuava de longe, mas fiquei bastante em casa. E aí, quando eu volto, meu pai tinha se associado a outros profissionais, a outras empresas. E aí eles quiseram criar uma empresa com um nome novo, que iria se chamar TWS, também não era PGBR. TWS era Together We Are Strong. Legal. Muito Caraca. legal. Mas aí eu cheguei no momento onde eles estavam estruturando tudo isso, e aí a gente tinha uma associação com a Prime Global, que é a quinta associação de empresas de auditoria e contabilidade no mundo. É muito conhecida e a gente estava com eles faz 35 anos que a gente tem essa parceria. E eles têm uma atuação global. Eu falava, tá bem, essas pessoas entendem que existe a Prime Global, que a gente tem que se reportar para ele, tá todo mundo na mesma página? E aí eu comecei a perceber que eles não estavam na mesma página. Eles eram firmas independentes que iam se juntar, mas todos queriam fazer prevalecer O seu a próprio. sua força. Então, together we are strong, mas a minha força é maior, ou é a sua, ou... Nossa. E aí... Então, it's not together, né? Anymore. Tava uma coisa ainda que não estava consolidado. Era um sonho, mas eles não estavam muito certos do que eles queriam, né? E aí eu entrei muito no viés de ajudar na parte de marketing, comercial, mudar alguns processos com relação a isso. Porque na nossa história, sempre a maior parte dos clientes vieram por recomendação, indicação, não tinha o marketing digital, né? Tudo foi muito nessa época. E aí eu vim para apoiar com isso. E aí, quando eu trouxe uma especialista, ela falou assim, mas uma das coisas que vocês têm de maior valor é a Prime Global, né? Que faz de vocês uma empresa global, que traz melhores práticas globais para os seus clientes. Vocês estão divulgando isso? Isso é algo que vocês informam para o mercado? Ah, não, mais ou menos, tal. Ah, então por que... E aí a gente falava, a gente é a empresa do Brasil mais forte dessa associação, porque essa associação são várias empresas unidas. E aí a gente falava, a gente é a mais forte, a gente é a mais forte no Brasil. E aí eles falavam, tá bom, então por que vocês não são a Prime Global Brasil? Caramba. E aí a gente tem algumas restrições em termos de uso, né, do nome Prime Global, mas naquela época, inclusive, tinha o R de Rodrigues, né, no PGBR, se a gente fosse usar, tinha o nome das pessoas que estavam envolvidas. Então, além da comunicação com a associação, também tinha um significado das pessoas e dessa história. E aí virou PGBR, e desde então a gente é PGBR, até porque também é uma coisa do mercado, né? Price Waterhouse virou PwC, Ernst Young virou UI, KPMG também é uma das 4 grandes. Então tem essa coisa da sigla ser o nome de uma firma de auditoria. Então a gente entrou nesse branding dessa forma. E é legal, aqui na Nossa. Agnos, eu lembro que a gente teve uma reunião em 2016, exatamente sobre esse poder da marca, e o nosso nome era Agnos Life, era muito longo. E aí tem gente que falava Angus, Anguis, não sabia Agnes, né? E aí você começa a ter uma série de dificuldade. Eu lembro que a gente bateu o martelo do nosso arroba, seu AGLB. Porque daí você resolve o nome, deixa de uma forma fácil, e você facilita até na digitação de um e-mail, de um site. Então, hoje a gente colocou como só Agnos, mas o nosso
arroba ali do site também, do e-mail, ficou a GLB por essa facilidade e por essa atualização que o mundo fez. E é importante, né? Imagina, uma empresa que nasceu há 65 anos atrás, ela nasceu naquela esfera, naquela questão. Na E esfera do apóstolo. esse timing de branding. A gente vê que as pessoas às vezes se apegam muito ao poder. A gente está até numa troca de logo aqui do escritório e você fica apegado. Você fala, nossa, poxa, aquela pastinha que eu usei em 2012. Mas, caramba, quantos anos passaram? Lindo logo naquela fase. Então, você vê uma série de empresas atualizando o logo. É muito importante esse poder de timing de atualização. Então, essa é a minha dica para você, nosso querido amigo empresário. Não se apegue ao que passou. Lembre-se que o que há de vir novo é difícil de você aceitar no início, mas tem um motivo de acontecer. E a melhor coisa é você ser aberto o suficiente para poder atualizar. E falando em apegos, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Eu faço parte de uma empresa familiar, essa empresa foi consolidada na mesma esfera que a sua, nós somos a segunda geração, e eu queria te perguntar qual é, na sua opinião, a maior vantagem, o maior benefício de ter uma empresa familiar junto ali, trabalhando junto à tua própria família. Eu acho que a questão da cultura, né, de você conseguir estabelecer uma cultura e levá-la adiante, e os colaboradores sentirem isso, sentirem a força dessa cultura. Porque hoje a gente é conhecido como auditores diferenciados, que têm um approach diferenciado. Esse é o principal diferencial nosso quando a gente vai concorrer com uma Big Four. A empresa fala, eu prefiro vocês porque vocês vêm com uma outra forma de lidar com a auditoria. Meus colaboradores, os departamentos não ficam com medo de receber o auditor quando são vocês. Então, a gente mantém a nossa independência, nossos processos, procedimentos, mas a gente não precisa ser carrancudo. Verdade. Não é só porque é auditor que tem que ser cara fechada. Não é requisito básico, Não pessoal. é requisito básico. Então, assim, isso é a cultura da nossa família. Nós somos assim. E quem se achega, os colaboradores que vêm, são recrutados e ficam, geralmente também tem essa ressonância, né? Então, a gente consegue perpetuar essa cultura. E a cultura é uma coisa importante, né? Sim. É muito importante nas empresas uma cultura forte, uma cultura que pensa nas pessoas. Empresas são feitas de pessoas. Nossos clientes são empresas feitas de pessoas. Nossa empresa é feita de pessoas. Então, a gente consegue trazer esse olhar humano e esse olhar de colaboração, né? Uma família não é nada mais do que uma colaboração. São integrantes ali que se reúnem, cada um tem as suas potências e vão dividindo isso. Então, a gente consegue espelhar uma comunidade familiar para dentro de uma empresa. E a gente atende muitos clientes que são empresas familiares. Então, também traz para a gente esse diferencial de entender as dores daquelas pessoas. Sim. Então, a gente sempre senta e fala, eu sei o que você passa, eu sei que, né, um corpo diretivo formado por familiares tem dores específicas e tem oportunidades também específicas por terem familiares fazendo parte. Então, a gente entra com um olhar de empatia, de compaixão e de viver na pele o que é isso. Então, a gente pode também entregar essa nossa bagagem, essa nossa experiência para os nossos clientes. Legal. E quando você assumiu, o seu avô ainda estava, eu queria que você falasse um pouco como foi o seu olhar de fora vendo o seu avô entregando a chave da empresa para o seu pai. Como é que foi isso tudo? Porque eu acho que é muito legal quando o dono da empresa passa o bastão ali. Às vezes não é fácil, ainda mais em empresas familiares. Mas como é que foi esse passar do bastão da empresa para o seu pai? É muito bonita essa história, porque tem até uma foto. Como eu falei, a gente desde pequena vivenciava a empresa muito próximo da gente. E não foi diferente com meu pai. Então, meu pai, desde pequeno, transitava ali no mundo do meu avô. E aí tem uma foto muito bonita de uma confraternização de final de ano, que meu avô está em pé, falando para os colaboradores, e meu pai está sentado aqui do lado dele. E aí, naquela época, não tinha celular que você tira um monte de foto Sim. e depois vê qual que ficou boa, né? Foi alguém que fotografou aquele momento. Meu avô está apontando para o meu pai. Caramba. Essa foto está dentro da sala do meu pai, do escritório, e é muito simbólica de, olha, o futuro, né, está Que aqui. legal. Estendo a mão a você, né? Nossa, Muito que forte. legal. E o meu pai sempre sentiu muito forte, e sente até hoje, a auditoria como propósito dele. Você fala para ele a palavra auditoria, o olhinho dele brilha.
É muito bonito de ver. Então, era muito óbvio e foi muito natural. Não houve uma. Ai, não houve dúvidas. Meu pai nunca teve dúvidas. Então, foi muito natural essa entrega. Até fisicamente, eles tinham a sala uma do lado do outro e tinha uma porta no meio que se abria. E, então, às vezes, ficava todo mundo junto e, às vezes, se dividia ali a função de cada um. Mas aí, né, com o tempo, meu avô ficou naquele lugar mais consultivo, mais de presença forte, de experiência, e meu pai já tocando o negócio. E meu avô foi trabalhar até o seu último dia de vida, assim. Ele Caramba. ia, eu lembro que ele estava doente e chegava o carro dele. Nessa época eu ainda trabalhava na recepção, então eu era a primeira vez que ele chegou. Vinha alguém ajudar ele a sair do carro, ele subia, entrava na sala Quantos dele. aninhos ele tinha? Ele tinha 71 quando ele faleceu, mas eu digo que ele foi pro escritório assim até o fim. Que coisa linda. Aquilo realmente era uma paixão dele. E ele tinha outros filhos também? Meu pai tem duas irmãs. Uma delas fez parte por um tempo da empresa, depois seguiu o caminho. A outra era arquiteta, mas durante um tempo tinha uma salinha no escritório que era dela, então tem muito isso, ficam os puxadinhos da família. Hoje em dia a gente tem uma visão diferente. Então, assim, a gente ainda é familiar, mas a gente é muito mais profissionalizado. Sim. Então, não tem nenhum puxadinho, mas as famílias sempre são bem-vindas, né? Sim. Para desfrutarem daquele ambiente no sentido de aprenderem. Então, né, uma irmã minha já participou de um projeto com a gente porque ela tinha aquela expertise e atuou e foi naquela coisa pontual, começo, meio e fim, e saiu, mas né, de ter as portas abertas, mas desde que seja algo compatível com a história e Com a história e com o enredo, né? E eu penso muito que a empresa familiar, ela é um presente da família pro filho, pro herdeiro ali, mas ele pode escolher não seguir e não tem problema disso. É Exato. importante que todas as pessoas sejam felizes no fim do dia. Então você contou aqui, poxa, o olho do teu pai brilha por aquilo. Então é esse mesmo brilho que tem que seguir para quem desejar assumir. Eu brinco aqui no escritório muito numa coisa, né? Eu não posso ter a cadeira que eu tenho porque eu sou filha de alguém. Exatamente. Eu preciso ter a cadeira que eu tenho porque eu sou boa e capaz e a minha carreira faz sentido para aquilo que o escritório tem para oferecer. Então a gente entende muito desse poder da empresa familiar como um benefício, mas não uma obrigação para aquele membro da família, né? Aquele peso, você é obrigado a seguir. Não faz Exato. sentido nenhum. Até porque eu creio muito numa vida com propósito, numa vida alegre. Eu acho que é impossível a longo prazo você continuar numa vida de acordar e reclamar, e meu Deus, e que saco, e que vida é essa? Eu penso muito que a gente tem que ter o melhor para as nossas escolhas. Eu preciso, no mínimo, ser feliz naquilo que eu escolhi fazer, até porque quanto tempo da nossa vida a gente passa trabalhando? A gente passa Exato. muito mais tempo no escritório, muitas vezes, do que em casa. Então é importantíssimo você ter essa ciência, essa certeza de que você escolheu algo por amor e Eu pra quero dar um sempre. recado para as pessoas que têm essa coisa da empresa familiar e ficam em dúvida. A empresa familiar pode ser um presente ou um fardo, É verdade. né? E aí, se ela for um fardo, não tem problema nenhum. Quer dizer que não é para você. E a gente mesmo apoia empresas familiares na sucessão. A sucessão ela pode ser para um filho, para um familiar, ou pode ser para um outro profissional. As empresas elas não precisam deixar de existir se alguém da família não quiser. Pode existir ali uma sucessão profissionalizada. Então você pega algum executivo, né, algum sócio sem ser familiar, às vezes clientes que se interessam. Então, existem outras possibilidades. Claro que é lindo você construir uma história de legado familiar e ter ali pessoas da família atuando, mas herdeiros de empresas não precisam se sentir obrigados de seguirem com as empresas se aquilo não tocar seu coração, né? Acho que Isso é muito importante. forte, isso é Existem muito outras possibilidades. Existem outros caminhos, né? Falando em família, queria perguntar pra você como é segurar os pilares da vida, porque a Jaque é mãe, a Jaque é esposa, a Jaque é empresária, a Jaque tem uma série de funções na vida e É eu sei, atleta. é atleta, é fit. A Jaque é tech, é pop, aquelas. E eu queria muito perguntar pra você qual dica que você daria pra uma mulher que tem essas multifunções, multitarefas e como que é? Dá pra equilibrar tudo? Conta um pouquinho pra gente. Dá para equilibrar tudo. Não, a gente cresceu, a mulher
A nossa geração um pouco menos, né? Mas a gente é logo depois daquela geração em que a mulher tinha que escolher. Ou trabalho ou tem filhos, as duas coisas é impossível. Tinha se instaurado essa crença, né? E isso não é uma realidade, né? As mulheres, elas têm um poder do multifacetas. É um dom nosso, É um dom. né? A gente consegue dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É claro que tem que ter uma boa gestão de agenda, boa gestão das emoções, boa gestão da energia que você vai colocar em cada coisa. Então, na minha agenda, eu tenho a minha corrida matinal, ela está na minha agenda. Ninguém pode pegar aquele espaço, nem a família, nem o trabalho. É o meu momento, né, de correr, de saúde pessoal. Aí depois eu tenho o momento das reuniões ou de uma visita a um cliente. Aí tem buscar as crianças na escola, tá na agenda. E aí eu faço questão de manter alguns momentos, porque se a gente deixar, o trabalho vai nos consumir todo o nosso tempo. Então eu preciso colocar como prioridades, né, as responsabilidades familiares e o tempo de qualidade com a família. Então, a gente tem muito aquela coisa, até o Joel fala, né? Saúde, família, trabalho. Então, a gente precisa ter saúde primeiro, depois a família para nos impulsionar e o trabalho proporcionando momentos a tudo isso. Então, eu tenho isso muito forte. O meu trabalho é muito importante, mas minha família é mais importante. Tem momentos em que eu vou dar atenção para minha família mais do que para o meu trabalho e vice-versa. Mas a família é o meu gás para tudo isso, né? Então, eles são minha motivação para ir trabalhar feliz, bem, para colher meus resultados e depois compartilhar com eles esses resultados. Então, a divisão é realmente essa coisa de você colocar suas prioridades emocionais na sua agenda. A chave da agenda, ela muda tudo. E eu entendo muito em que haverão momentos. Vou dar um exemplo, né? A gente está num momento de transição, abrindo uma nova empresa. E aí você naturalmente vai deixar um pratinho cair para você sustentar esse novo prato. Mas depois você consegue equilibrar. Então é muito isso de você colocar como prioridade. Essa semana eu vou viajar com meu filho. A outra semana eu tô num projeto que é muito importante, que eu vou precisar sair do escritório 9 horas da noite. Então você vai fazendo esses equilíbrios e faz muito, muito sentido, né? Hoje você já identifica algum filho seu que parece assim com você, que você fala, nossa, eu acho que ele vai seguir meu caminho, ou ainda não identifica? Como é que é isso? Ó, se a gente pergunta para algum dos dois, Eles têm 9 e 11, é isso? o Augusto vai fazer dia 21 de fevereiro, ele faz 10 anos. Nossa, E vai a ser Maria- 23 de fevereiro. É? Ah, Vai fazer 12. Brincadeira. são os piscianos. O Augusto é muito carinhoso, é muito emoção. Ele vai fazer 10 e a Maria Júlia faz 12, dia 12 de junho. Ela nasceu no Dia dos Namorados. Nossa. E foi ela que escolheu, foi parto normal, Ó, não foi marcado. E ela também, ela é toda determinada, e toda romântica. E aí, se eu falo para os dois, e aí, quem que vai trabalhar com a mamãe na PGBR? Sai fora, os dois falam. Ela é muito comunicativa, adora essas coisas de influencer. Ela fala que vai ser influencer. Também gosta de arte, gosta de dançar. Ela faz hip hop, fez sempre legal. ginástica artística. E o Augusto ainda é na fase do futebol, futebol, futebol. E gosta muito de história. Ele é muito de conhecimento. Sim. Ele é muito parecido comigo fisicamente. Então, às vezes eu vejo ele brincando e parece que eu tô vendo a Jaqueline criança ali. Nossa. Mas ele não brinca muito de escritório, então eu não sei. A empresa, eu espero que ela, né, esteja à disposição deles quando for a hora, mas eu vou ser muito natural ali em fazê-lo escolher. Claro que isso já abre uma porta daquela primeira oportunidade, com certeza. né, do primeiro emprego. Então, às vezes, né, a gente E assim, quer... não, ele nem precisa seguir carreira, mas ele pode Exato. começar. Minha irmã Gabi, ela faz medicina, não tem nada a ver com seguros. Mas a Gabi trabalhou no RH da Agnes por 1 ano e pouquinho. Exato. Na época da adolescência, minha mãe falou: você tem que trabalhar assim, tem que dar valor à vida e vai fazer acontecer. E foi a melhor coisa, e ela foi uma ótima profissional. Exato. Muito boa no que ela fazia. Mas ela escolheu medicina, e tudo bem por isso. Mas é muito o que você falou. É um ambiente quase que um trampolim. Aí ele Isso. tem a opção de escolher pular e ficar pra dentro ou pular para novos sonhos.
sonhos, né? Isso E é mesmo. legal falar também até como... Porque a Lari também, ela não queria zero seguros. E aí participou de um... Conta aí a história. No meu caso, a minha história, a minha carreira aqui no escritório foi basicamente eu odiava o mercado segurador. Hoje, mais velho, eu entendo por quê. Eu via minha mãe muito cansada e chegando muito tarde em casa, eu falava, não quero isso pra mim. E eu queria publicidade e propaganda, na época passei numa faculdade, falei, mãe, é isso. E minha mãe falou assim, eu não vou pagar pra você nenhum custo pra você ir pra faculdade. E eu... Como que eu vou sobreviver? E as coisas, meu Deus, tinha 17 anos. E minha irmã, mais velha, em paralelo, estava fazendo moda. Eu falei, por que ela pode escolher moda e eu não? E minha mãe falava assim, hoje você não vai entender, Lari, mas você nasceu para isso. E eu dou graças a Deus por minha mãe ter enxergado em mim a visão que eu não tinha sobre mim mesma. Sim. E foi um profissional do mercado de seguros. Eu fui convidada pela Sul América para fazer um curso. E um profissional da época, um diretor da empresa, olhou para mim e falou assim, Lari, você vai ser uma ótima publicitária. Mas mais do que publicitária, você nasceu como administradora de empresas. E eu lembro que eu tinha 17 anos, eu olhei para ele e falei, o que é isso? O que é ser administradora de empresa? E ele olhou para mim e me disse exatamente essa frase. Se você quiser, eu posso te contratar. Você pode ser uma publicitária aqui dentro da Sul América. Mas você tem um dom muito maior do que esse. Você nasceu para cuidar de pessoas e cuidar de empresas. E eu dou glória a Deus por aquele homem ter olhado para mim, ter me visto num lugar que eu não me via. E a gente brinca que santo de casa não faz milagre. Você vê que a minha mãe já falava isso para mim e eu não tinha coragem. Talvez pelo medo. E aí, isso não dá certo. E eu decidi entrar no escritório e foi a melhor decisão da minha vida. E é louco pensar que eu vejo que a empresa familiar, ela trabalha muito com a sua humildade e o seu ego. Porque, imagina, como que você vai fazer? Você entra lá como dono da empresa ou você entra lá como funcionário normal? E até aqui vai minha pergunta pra você. Como que foi pra você? Imagina, você era filha do dono, neta do dono. Você tinha a opção de entrar em outros cargos e você entrou como recepcionista, que foi exatamente o meu caso aqui. Eu entrei na primeira cadeira do escritório. Então hoje, quando alguém entra no escritório, eu falei, eu já tive teu salário. Eu já tive a tua função. Eu sei o que é o que você passa. Como foi para você começar ali da base? Você deu mais valor quando você chegou na diretoria? Como Com foi para você? certeza, eu acho que isso é muito importante. A gente, qualquer CEO não se torna CEO de um dia para a noite, né? Passa sempre por outros departamentos. Muitos entram como trainees, né, nas empresas grandes, vão passando por toda essa caminhada, essa jornada, esses aprendizados até se tornar um CEO. Então, não pode ser diferente isso numa empresa familiar. A gente tinha muito isso, não queremos ser vistos pela nossa hierarquia familiar, mas sim pelo nosso merecimento, pela nossa capacidade. Então, depois que eu passei para a contabilidade, fui para a auditoria, e aí a gente trabalhava com os gerentes de auditoria, os outros auditores, e eu carregava a mala do mesmo jeito. Claro que muitas vezes tinha, às vezes, um cuidado maior, puxa, é a filha, mas a gente deixava claro que não queria esse tratamento diferente. Viajava, ia de trem para cliente, passava uma semana, às vezes, em Lorena, fazendo um trabalho com cliente e passando por todos os estágios, trainee, auditor 1, auditor 2, cada promoção na mesma Proporção do toada, seu mesma proporção evolução. da equipe. Claro que se a gente se destacava em alguma coisa, iria também receber uma oportunidade por isso, mas nunca, nunca por termos sido filhas ou netas do dono. Foi muito uma caminhada mesmo de plano de carreira. Isso é muito importante, né? Eu acredito muito nesse pilar. O Vini é meu marido e eu lembro que quando a gente começou a trabalhar junto, eu falei, amor, aqui dentro não tem amor. É Lari e Vini, dois profissionais que trabalham juntos. Quando eu for ruim, você vai me pontuar. Quando você for ruim, eu vou te pontuar. E a gente precisa aprender a separar essas caixinhas. E aqui vai minha pergunta para você. Como é separar as caixinhas da Jaque filha, a Jaque irmã, a Jaque sócia? Como que é esse balanço na vida da empresa familiar? A gente faz pequenas decisões, como, por exemplo, não chamar de pai no e-mail, eu não escrevo pai, tal, 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 é Milton. Nas reuniões, a gente chama ele de Milton. A gente mal fala para clientes que nós somos família, mas tem alguns que já vão dando uma abertura, percebem, a gente conta. Então, tem muito isso de quando a gente estiver ali dentro, lidando com assuntos da empresa, nós somos a Jaqueline, o Milton, a Jéssica. Acho que 100% ninguém consegue separar, né? Você leva ali aquela carga, mas tem que ter um esforço para separar.
A gente também quase não fala de trabalho fora do ambiente da empresa. Então, se a gente vai almoçar, a não ser que for uma comemoração do tipo, ai, fechamos aquele cliente, brinda e segue. Mas entrar em assuntos densos sobre o trabalho no ambiente familiar a gente não faz. Então, são essas estratégias para separar os ambientes, né? Onde a gente vai lidar com a filha, irmã, pai. Mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso saber que você tem eles para contar ali naqueles certeza. momentos. Porque a empresa tem seus desafios, né? Então, quando você olha para o lado, claro que com um sócio que não seja família, deve ter isso também, né? De você olhar e sentir confiança, se sentir confortável e sentir essa segurança. Mas eu acho que essa coisa do você olhar para o lado e falar, puxa, meu pai que está aqui, eu tenho certeza que ele quer o melhor para mim, que ele quer o melhor para minha irmã, que ele quer o melhor para ele e para nossa empresa. Não, é muito louco pensar nisso, né? Porque eu brinco para as minhas irmãs que eu sou extremamente privilegiada, porque eu passo muito mais horas do dia com a minha mãe do que elas passam. E é louco pensar porque, imagina, quando você casa, você vai para tua casa, você tem a tua família. E aí você ter a chance de todos os dias você estar junto com alguém da sua família é muito precioso. E eu tenho muito claro, assim, eu brinco que eu fecho o olho e volto, lar e filha. Eu fecho o olho e volto, lar e sócia. E é muito simples para mim. Mas eu também tenho essas estratégias. Não chamo de mãe, não tomo decisão baseada na minha opinião, tomo decisão estratégica baseada no que é o melhor. Exato. E eu até brinco que às vezes eu acho que eu exagero no meu. Eu falo, Deus me livre me beneficiar porque eu sou alguma coisa aqui dentro. Isso, a gente tem então, essa às vezes, versão, esses né? dias, a Thalita, até uma sócia nossa que não é família, olhou pra mim e falou assim, Lari, eu acho que não tem nada a ver essa regra que você tá criando pra você mesma. Aí eu, ai, você acha? Ela, exato, calma. Porque é esse medo de você se beneficiar. Eu falei, eu não quero nada do que não é meu. Eu não quero ser beneficiada por nada que não faça sentido de acordo com a carreira. Então, é uma dose que você vai fazendo, né, filha? E eu falo também muito, até no nosso casamento, se hoje nós não estivéssemos trabalhando juntos, eu acho que a gente provavelmente nem estaríamos juntos. Eu também acho. Porque a nossa vida é muito corrida, a gente sai de manhã, chega à noite, cansado. Então hoje eu vejo o privilégio também que é trabalhar ao lado da minha esposa, isso é muito bom. E isso até pro nosso casamento, eu ontem estava conversando até com um amigo falando isso, falei, cara, graças a Deus. Aí ele até falou, a loja que eu tinha eu fechei por causa disso. Todo mundo falava, meu Deus, tá ganhando dinheiro. Ele falou, cara, não tem a minha esposa aqui. Ela não quer vir pra cá, e se ela não quer vir pra cá, eu vou ficar junto com ela. Ele fechou a loja. E aí hoje ele tá lá junto com ela. Então hoje eu vejo também que é esse privilégio poder trabalhar. E também muitos casais acabam se matando e falam, Deus me livre, trabalhar junto com a minha esposa. A gente não ia aprendeu dar a certo. respeitar. E assim, acho que é muito do... O que o Vini é bom, o que a Lara é bom. Exato. A gente tem essa regrinha. Se é o que eu sou boa, me ouve. Se é o que você é bom, eu te ouço. E Isso. você vai dosando, porque Perfeito. senão não aguenta. Não tem como, não tem como. Mas eu também digo assim, se a gente não tivesse aqui juntinho, não ia dar. Porque são... Sabe o que eu vejo? Às vezes que as pessoas começam a despassar. Porque a pessoa tá num timing e a outra tá em outro. E não é que não seria possível. Meu amor por ele seria igual. Mas é muito mais difícil conseguir Sim. sustentar. Então a gente dá glória a Deus. Porque a gente chega meia-noite junto, sai 6 da manhã junto. E a gente literalmente passa 24 horas do dia junto. A gente só separa na minha área de faculdade. E ainda ele fala, e aí, tá acabando? Mas você sabe que tem um outro ponto, né? Que você falou, essa coisa do filha e pai. Então, dentro da empresa, eu sou sócia. E aí a gente se vê sempre. Então, tem que tomar cuidado também para falar, já vi. Então, eu não preciso ir visitá-lo na casa dele. Porque eu já tô com ele todos os dias. Mas não. É Eu verdade. preciso de um momento de filha. É Isso é verdade. Eu preciso verdade. ir lá. E ele precisa ser pai. Né? Então, se eu confundir o fato de estar sempre com ele com a gente estar se alimentando na relação pai e filha... É isso perigosíssimo. pode dar Então, você tem que também ter essa força emocional e de agenda de separar. Não, agora precisamos de um momento marido e mulher. A gente está nessa loucura da empresa, estamos sempre juntos, mas a gente não está se olhando com paixão, não está se chamando de amor, É porque lá a isso. gente combinou que não vai fazer isso. Então, vamos sair para jantar para a gente poder se chamar de amor um pouquinho, né? Então é dica pra você que é empresa familiar. Você trabalha com marido, mulher, filho, pai, separe a agenda pra você trocar as figuras. Seja na hora de sócio, seja na hora da família. A melhor coisa é ter tempo para as estações corretas. Então, pra você guardar aquilo que é mais precioso. A sua empresa é preciosa, mas nada mais precioso do que a tua família. Então fique ligado nisso, porque senão você pode tomar na cabeça e ninguém quer. Ninguém abre uma empresa querendo falir, ninguém casa querendo separar e nenhum pai
uma mãe pare uma criança pra perder ela no mundo. Exatamente. Ô, Jaque, a gente tá falando, na verdade, estamos vivendo muito esse momento de mentorias e tá sendo algo muito especial. E eu queria também ouvir um pouco de você. Você faz parte do Clex junto com a Lari. Como tá sendo essa loucura toda? Como tá sendo estar no meio de empresários tão grandes que têm hoje uma relevância tão gigante no nosso país? Conta um pouquinho como é isso. A gente sempre precisa ter referências, né? Referências que são maiores que a gente. Então, às vezes vão ser um livro, às vezes até, eu sigo o Barack Obama, gosto do que ele fala. Mas aí essas pessoas ficam distantes. Você não conversa com o autor do livro, você não conversa com o Barack Obama. Então, quando a gente tem essas influências que estão perto da gente, e aí a gente tem a oportunidade de estar ainda mais perto, né? Porque uma coisa é você seguir o Joel, o Caio, o Flávio no Instagram, pegar algumas dicas, outra coisa é você sentar com eles, ouvir deles, fazer uma pergunta para eles. Então, eu acho que é natural termos influências, mas é necessário a gente se aproximar dessas influências para a gente poder aprender com eles de fato, né, na execução. Porque se a gente só está vendo ali uma dica ou outra, é difícil a gente colocar em prática. Mas quando a gente vai para uma mentoria, você está investindo, você coloca isso na sua agenda. Né? Na sua agenda, digo, não só no tempo, mas na sua agenda de prioridades. Bom, eu preciso colocar em prática alguma coisa que eu aprendi nesse lugar que eu estou investindo meu tempo, meu dinheiro em receber aconselhamento. Então, aquilo sobe, né, na sua lista de prioridades. Então, acho que é um investimento muito importante. Todo empresário tem que ter um grupo onde ele aprende, onde ele não é o único que sabe tudo, onde ele vai ouvir de quem está lá na frente. E aí eu falo que o ROI ele vai vir em medida financeira, mas mais do que isso, na medida das mudanças de modelo mental, dos ajustes de modelo de negócio que você consegue fazer, que aí sim vão se tornar um ROI financeiro. É o ROI intelectual, né? O ROI intelectual. Que é tão precioso. Nossa, muito Eu acho precioso. que é muito mais do que o ROI financeiro. É verdade. Porque uma mente alimentada de bons conteúdos chega muito mais longe do que o próprio dinheiro pode proporcionar. E eu lembro que minha mãe sempre falou isso quando a gente cresceu. Podem te roubar tudo, menos o que está dentro do seu conteúdo mental. E há essa importância desse poder da ambiência. E eu penso assim, todo mundo que eu olho, que eu conheço através desse ambiente, eu falo, qual é a chance de eu te conhecer? Muito Como baixa. que a gente teria se conhecido, né? E olha que presente que é. A tua amizade, o teu conhecimento, poder olhar para você e me inspirar. E isso é muito importante. E quem sabe de tudo, no fim, não sabe de nada. Então, tem que ter muita humildade de sentar a cadeira e ouvir. E aprender e ter essas trocas. Eu brinco que eu prefiro ser... eu não quero ser o rei dos bobos. Eu prefiro ser o bobo... ser o bobo entre os reis. Exato. Porque ali eu aprendo, eu absorvo, eu tô pegando na fonte. E hoje eu vejo muito... Já foi uma época que os empresários, eles queriam esconder. Não, agora eu não posso falar a Quanto fórmula do faturo. sucesso, quanto faturo. Hoje lá chega a ser um negócio assim que a pessoa já chega falando faturei ano passado 100 milhões. Eu falo, meu Deus do céu, 100 milhões. Que delícia! E aí, que maravilha você virar para essa pessoa e falar como você fez isso e ela estar disposta a te responder. Verdade. Isso é Não muito precioso. né? Muito Você não precioso. vai ouvir. Ela pode falar num podcast algumas dicas, mas uma coisa é você sentar e falar: o meu negócio é assim. O que você acha que tem ali de. Sinergia, que a gente pode trocar de figurinha. Não tem E um como. fit também de você conhecer negócios que você nunca conheceria. Né? Mercados que, sei lá, não tem nada a ver com o seu, mas você pega um site a partir dele. Então, poxa, e assim, gente é tão gostoso, né? Eu amo gente. Então, pra mim é maravilhoso poder conhecer, trocar e aprender. Muito, muito Mas bom. a gente aumentou 20% no nosso faturamento no ano passado. Olha Uau. isso, parabéns. Caramba, que incrível. Parabéns. Então, assim, eu falo isso dos números, não porque não é para olhar para número e porque não vai ter ROI numérico. Sempre vai ter ROI numérico. Mas o ROI numérico, ele vai partir da onde? Das novas decisões que você vai fazer. Lembra que eu falei que o balanço, o relatório ali é o reflexo das decisões? Você quer um relatório saudável? Faça decisões saudáveis. Se você quer um resultado diferente, tome decisões diferentes. E aí, onde que você vai ouvir possibilidades diferentes se não for num ambiente diferente? Se você está sempre só trocando com os seus sócios, que têm a mesma agenda, a mesma necessidade, o mesmo objetivo, você não vai ouvir algo novo. Né? E os empresários,
né, donos de empresa, que não são de empresas multinacionais ou grandes empresas que têm ali agendas de conhecimento, de treinamento. Onde busca conhecimento? Se não for numa grande mentoria, numa relação com outros empresários. A gente se sente muito solitário se a gente não se unir, né? Então, é um ambiente que vale muito a pena. Concordo. E eu tava vendo nas suas redes sociais, na minha cabeça tava pensando aqui na pergunta, e eu pensei numa pergunta muito boa para um corte. E a gente vai começar agora já para poder cortar. Tá. Quer dizer que sábado você morreu e nasceu uma nova mulher. Como é que foi essa sua morte? Conta pra gente aí. Eu acho que, né, assim, eu falei dos ciclos das empresas, nós também, como seres humanos, temos ciclos, né? A gente tem as decisões que a gente toma quando a gente é jovem, que depois a gente vai precisando ajustar as rotas. E aí, num ano onde eu vou completar 40 anos, né? Caramba! E aí, muitas coisas novas foram surgindo, né? Então, você falou de ser atleta, foi algo que aconteceu nos últimos 2 anos. Essa força de conseguir ter, de me tornar a CVO da empresa e não só a executora. Eu sempre fui muito de executar, e aí, nos últimos tempos, aprendi a sair um pouco e ficar nessa visão estratégica. Então, foram muitas coisas que eu fui transformando na minha vida, que velhos hábitos, velhas escolhas não estavam mais cabendo, né? E eu sempre tive uma conexão espiritual muito grande. Jesus sempre foi o meu mentor, meu mestre. Eu sempre tive esse desejo de ser alguém que levava a mensagem dele, não falando, mas na forma de ser. Eu sempre tive muito isso. O que Jesus faria se fosse aqui? Como ele responderia? E desde pequena, né? A gente foi criada numa religião. As coisas foram tomando outras formas, mas a minha conexão com Jesus, ela nunca acabou. E aí eu fui num culto onde uma pessoa falou para mim, eu acho que Deus está te chamando para se batizar, se você está aqui hoje. E aquilo ficou na minha cabeça. Uau. E aí, mas eu também esperei, eu não quis forçar as coisas, né? E aí foi até engraçado que quando eu decidi, falei pro meu filho, filho, a mamãe vai batizar amanhã. Ele falou, mamãe, você sempre falou de Deus, mas ultimamente eu senti você tão próxima de Jesus. Que coisa Caramba, linda. que legal. Então foi essa coisa de consumar essa Escolha. escolha, essa união, de poder lavar nas águas esse passado, né? Essa coisa do antigos hábitos, antigas formas de pensar, antigos modelos mentais, antigas crenças, deixar tudo ali e poder estar cada vez mais renovada. Já percebo um renovo, mas de poder estar sempre aberta para o novo. Então, estou aqui, pronta para o novo de Deus. Uau, que incrível, que Coisa incrível. linda. A gente está caminhando para o fim do nosso podcast e eu queria fazer uma dinâmica nova com você. Eu vivi isso semana passada, foi muito especial. Essa aqui é uma caixinha da gratidão. São várias frases, mensagens. Eu queria que você escolhesse de forma aleatória uma delas e fale pra gente por que ela te toca. Conta pra gente aí. Nossa, eu nem sabia disso. Eu sei. É. Para mim e para você. É verdade. Agradeça por uma conquista. E aí, qual conquista você agradece hoje? Eu acho que a conquista da maturidade espiritual, né, que teve a consolidação ali no batismo das águas no sábado, mas acho que a conquista também do que isso reflete nas minhas escolhas de vida. Então, recentemente eu consegui colocar na minha assinatura dos e-mails CEO. Então, isso era uma coisa que eu via como distante, não porque eu não tinha capacidade, mas porque eu falava, não sou isso, eu executo, eu sou auditora, Então, era difícil para mim me colocar naquele lugar. Então, acho que as conquistas de você se apropriar de tudo aquilo que a sua jornada vai te trazendo como sendo forjado, né, para o seu lugar. Então, eu fui forjada para me tornar CEO, estou sendo forjada para me tornar alguém mais próxima de Jesus. É a conquista do dia a dia, né, da gente ser cada dia uma pessoa melhor. E eu sempre fui muito de falar, gente, celebrem conquistas. Verdade. Pequenas e grandes. Ai, vamos comemorar que a gente conseguiu aquele cliente novo.
Perfeito, mas também vamos comemorar que a gente conseguiu dessa vez emitir uma proposta sem querer baixar nosso preço, porque a gente está firme no nosso valor. A conquista de se colocar num lugar, né, como CEO, depois de ter galgado esse espaço. Então, acho que... E sempre agradecer, né? Porque as conquistas, elas não são nossas, elas vêm através dele para nós. Que incrível, nossa. E como é que faz para as pessoas te encontrarem nas redes sociais? Nós vamos colocar aqui embaixo. Mas fala o seu arroba, fala o arroba da PGBR. E também até como uma empresa, o que hoje uma empresa precisa ter um alerta de, nossa, preciso contratar a PGBR. Qual o momento que ela precisa contratar de fato a PGBR? Tá bom, então eu vou começar com esse momento de onde nos contratar e depois falo onde Tá nos bom. encontrar. Empresas que faturam 300 milhões são obrigadas a ter auditoria. Legal. A partir de um faturamento de 300 milhões por ano, tem a obrigação, nos procure, que a gente já está pronto para auditar. Se você estiver chegando perto desse número, então ali 50, 80, 100, você sabe que vai galgar, a gente também recomenda já iniciar esse processo de auditoria, porque já deixa você preparado para quando for realmente uma obrigatoriedade. Né? É muito mais fácil você ir preparando o seu time para esse ambiente de ser auditado do que agora somos obrigados, né? É um processo que tem que ser engolido goela abaixo. Não, vamos fazer isso de uma forma... E todos aqueles empresários que querem ter um maior valor da sua empresa. Né? Hoje em dia a gente fala muito em valuation, uma coisa chique, que toda empresa pode ter um valuation, toda empresa tem o seu valuation, tem o seu valor. E ele aumenta quando você tem uma auditoria, porque a auditoria te impede, né, te ajuda a impedir erros, custos maiores, multas, né? Então a gente pode ajudar com tudo isso que aumenta o valuation. Então, se você é um empresário que quer ter uma governança, se sentir tranquilo de que os controles internos estão acontecendo de forma estruturada para que você possa tomar suas decisões, procure a PGBR, que a gente pode ajudar com isso. Legal. E aí, para nos achar, tem o site www.pgbr.net.br, o arroba é pgbr_auditores e o meu é @Jaque Rodrigues. A gente vai deixar tudo aqui embaixo para que você possa encontrar tanto a Jaque quanto a PGBR. Lá você vai encontrar assuntos tão importantes sobre como proteger e como deixar o seu legado na sua empresa. Então, toda essa questão de valuation, de processo sucessório, de contabilidade e auditoria, você encontra no site da PGBR e também no Instagram deles. Quero agradecer a Jaque mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um papo muito, muito, muito gostoso. Eu aprendi bons insights através desse bate-papo e que alegria, né? Você falou que vai fazer 40 anos. E que quarentão, né? Uma mulher tão admirável, tão linda. E eu sei que a sua beleza ela é tão interior quanto exterior. E agradecer por ter a honra de caminhar ao seu lado, porque de verdade, tenho certeza que Deus nos presenteou naquele encontro. E é muito bom poder andar. E é por isso que eu te digo, saia do ambiente que você está acostumado. O maior poder é você ver e trocar o poder da sua ambiência. A gente escolheu se expor no ambiente de negócios e foi a melhor decisão que a gente fez em 2024. E aqui vai o meu recado para você. Faça essa decisão. Nós estamos lançando o nosso clube de negócios. É um clube que você vai encontrar um bate-papo muito precioso sobre empresas familiares. E é mais do que você encontrar uma empresa familiar, é você fortalecer ela num ecossistema que faça sentido. Então, se você tem interesse, a gente vai deixar aqui embaixo o formulário de aplicação para você colocar um pouquinho mais para entender se faz sentido você estar com a gente. Além disso, queremos pedir para você compartilhar esse episódio. Sem sombra de dúvida, se você está assistindo até o final, esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que você acha que faça sentido, curta e não deixe de se inscrever no nosso canal. Gente, muito obrigado. Obrigado, Jaque. Foi ótimo essa conversa. Aprendi muito, muito, muito. E até a próxima. Até. Beijo. Beijo.